Amados e queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam acrescentadas, sobre a vida de todos que estão aí nesse momento. Meus queridos, hoje nós temos aqui um dos assuntos, um dos temas bíblicos que eu mais gosto de estudar. Olha, de todos os assuntos bíblicos, de todos os temas, de tudo. Um dos assuntos que eu mais gosto de estudar é o que nós vamos falar hoje. Eu falei na aula passada sobre a soberania exaustiva e eu quero até dar uma palavra aqui de conforto para você. Irmão, cuidado com... Não coloca asa demais no teu pensamento. Geralmente, nós fomos criados em igrejas, denominações, que ressaltam muito a responsabilidade do homem, a escolha do homem, o que o homem decide ou deixa de decidir e tudo mais. E às vezes só estuda isso, dá mais foco nisso, ok? E não estuda a soberania de Deus. Aí quando você começa a ter o primeiro contato com o estudo da soberania divina, começa a ver que a Bíblia fala sobre a soberania divina, que Deus controla o universo, controla pessoas. Às vezes a pessoa quer uma coisa, Deus quer outra, Deus vai lá e faz a vontade dele prevalecer. Então, aí pensa, geralmente vai dar um choque de realidade, vai dar um pane, a pessoa vai falar, meu Deus do céu, como assim? Como aconteceu isso? Como foi? E vai dar um certo choque na pessoa. Isso é normal, porque é uma área que você nunca olhou antes nas Escrituras. Eu citei textos aqui da soberania divina, alguns textos, não citei todos, mas que são áreas que a maioria da cristandade não olha, principalmente nesse evangelho de hoje que é coach, motivacional, humanista, egocentrista. Então, no evangelho de hoje que é pregado, ressalta-se somente a responsabilidade do homem. Que o homem faz, que o homem acontece. Aí pegam aquela salada de frango com alface, tomate, que são versículos isolados, e falam assim, não, que se ligar na terra é ligado no céu. Mas está falando do quê? É o quê? Qual que é o contexto desse texto? Entendeu? Ah, não, mas se você pedir, ele vai dar. E qual que é o contexto desse texto? Quais os outros textos de oração? É isso? Tudo que eu pedir em oração crendo, Deus é obrigado a me dar? Qual que são os outros textos de oração? Ele vai me dar segundo a sua vontade ou segundo o que eu quero? Entende, meus amados? Então, assim, geralmente no evangelho de hoje, nas igrejas de hoje, é colocado um foco muito grande na responsabilidade do homem, no que o homem faz, decide e tudo mais e tal. E aí, quando você escuta sobre a soberania de Deus, isso aí dá um choque. Não, então Deus é mau, Deus é injusto, Deus está fazendo isso e aquilo, que Deus é esse. Irmão, não vá para esse lado. E muito cuidado com os argumentos de ateu. Tem gente que não acredita na soberania divina e os argumentos que ele usa, que ele se apega, que ele pauta a sua fé, são em argumentos ateístas. Tem gente que não crê em Deus, por quê? Porque a criança tem câncer, porque nasceu a criança inocente com leucemia. Aí olha lá, se Deus existe, por que tem maldade no mundo? Se Deus existe, por que ele permite isso acontecer? Seria eu mais bom do que Deus? Porque eu quero fazer essa bondade assim, assim, assado, e Deus não faz. Isso é argumento de ateísmo. E tem crente usando esses mesmos argumentos para não acreditar e abraçar a soberania divina, e alguns para não acreditarem no calvinismo, Eu vou falar daqui a pouco o que essa aula é sobre isso, A gente começar a falar aqui sobre os termos soteriológicos. O que é soteriologia? Estudo da salvação. Dentro do estudo da salvação, que é da soteriologia, nós temos termos aqui teológicos que eu vou explicar para vocês. Mas então, muito cuidado nessa introdução aqui, 4 minutinhos, nessa introdução aqui, eu estou te falando, cuidado para você não dar linha para pipa. A grande maioria das pessoas, male estudaram a responsabilidade humana.
Aí a pessoa começa a ter o primeiro contato com o ensino da palavra, de soberania divina, eleição, predestinação, e ele já começa a dar linha para a pipa, ele já começa a querer enxergar pela ótica de Deus, ele já quer descobrir quem que é eleito, quem que não é eleito, quem que é predestinado. Irmão, volta, ok, respira. Nós não está entendendo nem o terreno, você já quer enxergar o celeste? Jesus falou com Nicodemos assim, eu falo de coisa terrena, vocês já não entendem? Imagina se eu falar da celestial. Então calma, tá bom? Tá bom, meu querido? Muita calma nessa hora. Nós estamos estudando aqui a soberania divina, eu te dei textos bíblicos, citações, igual eu citei Jó, eu não li o texto de Jó, mas você pode ler lá Jó 1, Jó 2 na sua casa. Você vai ver Deus agindo soberanamente. Tudo que acontece lá é Deus que foi falar com Satanás, é Deus que permite, é só o que Deus permite que Satanás faz. Dei exemplo lá do espírito imundo que Deus mandou em Saul. Então, assim, estude lá sobre a soberania, estude. Hoje eu vou começar aqui as doutrinas da graça, ou calvinismo, como queira, vou começar a explicar sobre a soterologia. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no início da aula da soberania divina, ou da soberania exaustiva. Se você é um neófito, novo crente, não tem estrutura, essa aula não é para você agora. Mude de Spotify agora que está no início, pega um outro, vai ter outros Spotifys que são mais focados na responsabilidade do homem, que são mais focados no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua prática. Isso aqui é vatapá, isso aqui é mocotó, isso aqui é teologia pesada. A pessoa tem que ter uma estrutura de fé para ouvir os pontos que nós vamos falar aqui, porque é uma teologia muito concisa, ok? Não é uma teologia cor-de-rosa, com purpurina, beautiful, não. É uma teologia concisa. Enxerga Deus num todo, porque tem pessoas que ainda pensam que Deus é só amor. E os atributos de Deus, tem atributos de Deus que são comunicáveis, que anota. Tem atributos comunicáveis e atributos não incomunicáveis, ou não comunicáveis, né? Atributos comunicáveis, amor, ira, ódio, misericórdia, isso são atributos de Deus que ele comunicou conosco, só que nós temos eles em fragmento, ok? Então Deus, quando a Bíblia coloca Deus como Deus é amor, Deus é justiça, Deus é fogo consumidor, Deus é ira, esses atributos em Deus são plenos. Não é que um é mais, outro é menos, ele é pleno amor, pleno ira, pleno ódio, pleno misericórdia, pleno justiça, ok? Ele é pleno, todos esses atributos são iguais, são plenos. Eu não, eu é fragmentado. Eu amo, mas não amo perfeito igual Deus. Eu tenho justiça, senso de justiça, mas a minha justiça não é perfeita igual a de Deus. É fragmentada, eu tenho fragmentos. São atributos comunicáveis. E tem os atributos incomunicáveis. Onisciência, onipresença, onipotência. Ok? Então, sempiterno, são atributos incomunicáveis. Só Deus é. Ok? Então, ó, não pega para você querer entender agora só de coisas eternas, não. Continua na sua responsabilidade humana, porque eu continuo na minha. Como assim, pastor? Traduz aí. Quem está de pé, cuide para que não caia. Tá bom? Na soberania divina, a gente não cai porque a mão dele está nos segurando. Mas não olha para a mão dele não, que ela vai estar lá. Olha para o seu pé. Olha para o seu pé e vai, cuida para não cair. Entendeu? Pedro está andando por cima da água. Olha para Jesus, entendeu? Não fica preocupado com outras coisas, não. Olha para Jesus. E se você afundar, a mão dele está lá para te sustentar. Mas olha para Jesus. Ok? Olha, preocupa com a tua responsabilidade, sabe? Ah, mas é Deus que faz o querer, o efetuar. É Deus que faz o querer efetuar. Mas você sabe o que você faz? Você dobra o seu joelho para orar. Você dobrou o seu joelho para orar? Dobrei. Pronto, Deus agiu. Ok? Deus agiu, Deus fez e foi bênção e tudo mais e tal. Então, não preocupa com a parte... Né? Não preocupa com a parte divina,
sabe, divina. Por isso que eu estou falando, a pessoa nunca estudou soberania exaustiva, nunca estudou antes eleição, predestinação, nunca. Aí a pessoa começa a estudar, descobre que não foi Agostinho, Calvino que escreveu isso, está na Bíblia, é Paulo que escreveu. Aí quando ele começa a descobrir que está na Bíblia, ele fala, nossa, e começa a dar um nó na mente, começa às vezes a querer negar o que está na Bíblia e começa a querer fazer um monte de coisa. Não sei. Então, irmãos, por favor, tá? Não dê linha para pipa. E detalhe, ouviu alguma coisa? 10 minutos de introdução aqui que eu estou batendo um papo com você. Ouviu aqui a aula da soberania? Ouviu essa aula aqui do Doutrina da Graça? Eu imagino que eu não vou conseguir falar tudo nessa aula. Vão ser 1, 2 ou talvez 3 aulas. E mesmo assim, meus amados, vai gerar dúvida, porque você sempre ouviu uma coisa a sua vida toda. E agora eu vou te apresentar textos bíblicos com uma teologia raiz, concisa, dos reformadores, uma teologia que já era lá de Agostinho, uma teologia que antes de Agostinho já era de Paulo. Então eu vou te apresentar coisa aqui pesada, enraizada na fé cristã, ok? Então é diferente de tudo que você já viu, é diferente de tudo que você já ouviu. Então o que acontece? Tem dúvida? Cara, você vai ouvir, vai ter dúvida. É impossível alguém ouvir uma aula dessa e não ter nenhuma dúvida. Então você vai ter dúvida, é normal. E é a dúvida que te faz crescer. Mas deixa eu te falar uma coisa, tira a dúvida com quem estuda sobre o assunto. Manda uma mensagem para mim, pastor Elias. Eu tô aqui, não sou celebridade, tenho meu WhatsApp, manda uma mensagem no meu WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo de obreiro, me procura, manda meu e-mail, manda um e-mail, faz o que você quiser, mas me procura, eu tô aqui para sanar a tua dúvida, tá? Agora, você tá ouvindo a primeira vez, vai gerar dúvida, você vai tirar a sua dúvida com quem também não sabe, vai ficar 2 com mais dúvida. Então, fala conosco, marca um café, eu vou aí, tomo um café na tua casa. Fala, pastor, vem tomar um café aqui em casa, me explica aquele negócio lá, que aquilo é louco demais. Pronto, eu vou. Nós vamos aí, nós tomamos um café e a gente fala sobre as doutrinas da graça, fala sobre a soberania, fala sobre tudo isso, tá bom? Então, estamos combinados? Estamos até aqui? Estamos até aqui entendidos, tá? Eu quis falar isso aqui na nossa introdução para que você possa ter essa certeza, tá? Ter essa certeza, ter essa tranquilidade para você falar, não, entendi, vamos com calma. Isso são assuntos grandes, complexos, não é assunto pequeno, fácil. Ok? Então por isso que eu tô te falando, não ouça esse Spotify e já arrepia, e já, nossa, que loucura, que não sei o que. Vamos procurar saber. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fui procurar saber e eu me deparei com os maiores nomes da história da igreja que acreditavam nisso aqui, que eu vou te ensinar. Os maiores nomes da história da igreja acreditam nisso aqui que eu vou te ensinar, tá? Não tô desmerecendo as outras visões, por favor, põe amor nas minhas palavras. Tá? E também não estou dizendo que as outras são heresias e tudo mais. Vou tentar com muito carinho e respeito expor aqui por que eu sou calvinista, ok? Mas vamos com calma, vamos devagarzinho, que você vai ver que tem muita coisa boa. Se você for estudando a história da igreja, os argumentos, os pontos, lendo livros, lendo a Bíblia, você vai ver que a cada dia mais Deus vai se tornando soberano na sua vida em todas as áreas, tá bom? Então, 15 minutos praticamente de bate-papo aqui pra gente sintonizar, ficar tranquilo, ficar ambientado. Amém? Então, vamos começar. Eu vou te dar aqui as definições. Dentro da soteriologia, que é a matéria que estuda salvação, nós temos algumas definições. Eu não vou me preocupar aqui em citar todas, mas eu vou citar as mais conhecidas para a gente ganhar tempo e agilizar. Então, as mais conhecidas são o pelagianismo. Pelagianismo era defendido
no século 350 e poucos, 400, século 3, século 4 ali, por um sujeito que chamava Pelágio de Bretanha, ok? Pelágio de Bretanha, ele começa um debate muito grande contra Agostinho de Hipona, né? Então estão ali lá, ó, visualiza, lá no século 3, século 4, tinha um debate. Por quê? Aonde começou esse debate? Porque Pelágio ouviu uma oração de Agostinho. Agora pensa, Pelágio foi passando e Agostinho estava falando assim: Deus, me concede aquilo que a tua mão predeterminou para mim. Quando Pelágio escutou isso, ele ficou louco, ele deu pane, choque, deu tiro para cima e falou assim: como assim Deus predeterminou? Lógico que não. Então ele já ficou louco com isso, já começou a perseguir e a debater contra Agostinho. Na visão do pelagianismo, o homem, ele nasce bom, ok? O homem, ele nasce bom. Ou seja, o pecado de Adão, ele afetou somente Adão e mais ninguém. Então o homem, depois de Adão, o pecado não afetou ele. Então ele nasce bom. Agora, isso aqui só de eu falar essa frase, você pensa assim: nossa, como é que alguém pode acreditar nisso? Se você acredita que uma criança ela vai ser salva porque ela nasce boa, isso é raiz do pelagianismo. Uai, pastor, aí você me quebra. Mas uma criança, ela não nasce boa? Não, ela nasce pecadora. A criança, ela não nasce anjo e depois vira pecadora. Ela nasce pecadora. Lembra do texto de Davi? Eu fui formado em iniquidade, em pecado eu nasci. Aí o pessoal vem tentando falar que era um adultério, que não tem base bíblica para isso. A base bíblica é Davi falando que foi formado em iniquidade. Nasceu em pecado. Então a criança, ela nasce pecadora. Ela não se torna, ela nasce pecadora. Mas ela não tem obra de pecado. Ela não consumou, ela não fez. Mas ela nasceu o quê? Pecadora. Ela não nasceu pura e se tornou pecadora. Ela nasceu pecadora. Quando ela vai tomando consciência, aí ela vai começar a ter prática, obra e pecar. Entendeu? Então, olha a raiz da onde veio esse negócio da criança nascer pura. Mas Jesus falou: deixa vir a mim os pequeninos. Jesus está falando de malícia ou ele está falando de natureza caída? É só você se perguntar. Jesus está falando de humildade ou ele está falando de natureza depravada? Os textos que Jesus vai falar, depois, se você quiser um dia, a gente pega texto, contexto e tudo mais, mas ele está falando de humildade, malícia. Ele não está falando que a criança é santa, anjo de Deus, não. Então a criança nasce pecadora. Então da onde que veio esse ensino aí que nasce bom? Pelágio. Pelágio falava que a nossa salvação, ou seja, a nossa entrada no céu, é fruto, consequência e mérito das nossas boas obras. Eu pratico boas obras e por isso eu vou entrar no céu. Entendeu? Então agora olhe a complicação, né, de eu falar uma pregação dessa, porque a Bíblia fala que não é por obras, né? Mas Pelágio falava que era por boas obras. Outro ponto que Pelágio defendia, né, e debatia contra Agostinho é que eles falavam que o homem consegue praticar boas obras por si só, sem a intervenção de Deus. Ou seja, então ele ainda questionava: se Deus manda eu ser santo, é porque eu tenho capacidade em mim para ser santo, sem a ajuda dele. Porque senão, por que ele me mandaria ser santo se eu não tenho como ser santo? Então eu consigo praticar boas obras sem a intervenção de Deus. Crer, ser santo, parar de pecar, fugir do pecado, enfim, né? Ser uma pessoa perfeita, sem a intervenção de Deus. Então isso era um ensino de Pelágio, ok? O ensino de Pelágio, ele era um contraponto a um ensino de Agostinho. Agostinho já acreditava na predestinação. Agostinho já acreditava na soberania divina. Agostinho já acreditava que não, o homem é depravado, ele nasceu em pecado, ele nasceu depravado, ele está fora da vontade de Deus, ele está fora
da santidade, da presença do Senhor, e tudo que acontece na vida do homem de bom é a intervenção de Deus. Para o homem conseguir praticar uma obra boa, é Deus que tem que intervir. Pelágio defendia que o homem tem o livre-arbítrio. Agostinho já falava que o homem não tem esse livre-arbítrio. E tem muita gente que, eu até falei na aula da soberania, vou falar aqui de novo, tem muita gente que confunde o significado de livre-arbítrio ou dá um significado que não é do dicionário. O termo livre-arbítrio já começa que ele não é teológico, que se você procurar na Bíblia livre-arbítrio, você não encontra esse termo na Bíblia. Isso é um termo filosófico. O termo livre-arbítrio é filosófico, não é teológico. Se você jogar agora aí no Google, dicionário Google, significado de livre-arbítrio, você vai ver que lá na segunda ou terceira definição é assim: poder de tomar decisões livres de condicionamento. Ok? Então, ou seja, para mim falar que eu tenho livre-arbítrio, eu não estou condicionado a nada e nem a ninguém. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu não estou condicionado a nada e nem a ninguém. É algo que o Pelágio acreditava. Ok? Mas então, pastor, mas eu estou condicionado a quê? Primeiro, você está condicionado ao pecado, porque a Bíblia fala assim: se alguém diz que não peca, já pecou. Então, se você não consegue parar de pecar nesse corpo, então você está condicionado ao pecado. Ou você que está ouvindo esse Spotify, você pode fazer o teste. Se você acredita que você tem livre-arbítrio, decide aí, usa o seu livre-arbítrio e para de pecar e nunca mais peque. Você vai ver que você não vai conseguir. Por quê? Porque você não tem um livre-arbítrio. Nesse corpo de carne, você está condicionado ao pecado. Não estou dizendo viver na prática do pecado, entendam. Estou dizendo ao pecado, ou seja, pecados involuntários, acidentais, mas você não consegue, nesse corpo de carne, ser livre do pecado. Por isso que a carne milita contra o espírito. Nós estamos sendo regenerados, santificados pelo Espírito de Deus. O espírito, nosso espírito já foi vivificado, mas a carne continua sendo carne. Por isso que a carne milita contra o espírito. Por isso que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que o espírito puxa para as coisas de Deus e a carne não. Então, nesse corpo, a carne sempre vai nos pender para o pecado. Por isso que nós estamos livres do pecado. Quando essa carne for glorificada, aí não, aí nós estamos livres do domínio do pecado. Então, primeiro ponto, que você não tem livre-arbítrio, porque você está condicionado ao pecado. Segundo ponto, que você não tem livre-arbítrio, você está condicionado ao tempo, você envelhece, meu querido. Se você tem o livre-arbítrio e não está condicionado a nada, então decide parar de envelhecer, não tem como. Você está condicionado à vontade de Deus. Se você tiver livre-arbítrio, você está livre de condicionamento. A sua vontade é soberana. Você não está condicionado a nada. Só que você está condicionado à vontade de Deus. Você não consegue se contrapor à vontade de Deus. Ouça de novo a aula lá da soberania. Você vai ver lá eu citando Isaías 10, que o rei da Síria queria fazer algo. E Deus foi lá e falou assim: não vai fazer o que eu quero. E fez o que Deus queria. Você vai ver Jonas, você vai ver Paulo, enfim. Sempre que a vontade do homem se choca com a de Deus, é a de Deus que prevalece. Ok? Ah, mas tem um caso na Bíblia, jovem rico, Jesus chama o cara e o cara não vai. Não foi porque Jesus não quis, porque Deus não quis. A vontade de Deus era ele ser um exemplo de alguém que não quer. Por quê? Porque pela depravação, pelo efeito do pecado na nossa vida, não há quem queira. Nós não vamos meditar nessas bases bíblicas tudo, mas não há quem queira. Ok? Então, não é que o jovem rico não quis. Ninguém quer. Então, quem que veio? Veio porque Deus trouxe. Porque Deus foi lá e a vontade dele era trazer e trouxe. Ok? Pessoas que Deus não trouxe é porque ele já não queria trazer. Vamos continuar, porque nós ainda não entramos ainda nos pontos. Então, Pelágio acreditava e defendia a existência e a posse do livre-arbítrio. E Agostinho já era o contrário. Bom, isso gerou uma série de debates. No concílio de Cartago, em 418 d.C., foi condenado o pelagianismo como heresia e foi reafirmada a visão agostiniana de que o homem precisa da graça soberana de Deus para ser salvo. Então, aonde os ensinos de Pelágio bateu, eu estou citando aqui só o Cartago, mas aonde os ensinos de Pelágio bateu foi considerado heresia.
Aí os discípulos de Pelágio, alguns anos depois, tentaram dar uma enxugada e falar, vamos fazer o semi-pelagianismo. Aí eles criaram o semi-pelagianismo. Aí eles deram uma enxugada, falaram, não, é a graça de Deus, né? Ela realmente nos toca, e aí por conta disso que a gente consegue fazer coisas boas, né? Mas o homem participa na salvação. Vem a graça, nos toca e o homem participa. O homem consegue fazer algumas coisas boas e tudo mais e tal. Para surpresa de 0 pessoas, o semi-pelagianismo foi considerado heresia aonde bateu. Também. Por quê? Porque, pastor, mas você está dizendo que o homem não participa na salvação? Eu não estou dizendo, que nós não temos responsabilidade humana, escolha, ok? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós oramos, jejuamos, decidimos, fazemos, lutamos, etc, etc, etc. Nós fazemos. Mas na salvação, não tem participação do homem. O homem reage pela ação de Deus. Então, ou seja, há uma ação divina para te salvar. E o homem reage, ok? Deus não está lá entregando 90% e o homem entrega 10% e aí casa 100%. Não, o homem não tem 10% para entregar. Ok? O homem não tem 10% para entregar para Deus. Ele está todo em pecado, todo destituído, todo fora da presença de Deus. Então ele não tem esses 10% para dar. Entendeu? Não é aquele negócio que Deus constrói uma ponte até a metade e o homem constrói a outra metade. Ele está morto. Como é que um morto vai construir uma ponte? O termo que Paulo usa é que está morto em delito e em pecado. Então não tem como construir ponte, não tem como segurar a corda em fundo do poço, que é as conjecturas que o pessoal usa, né? Deus passou num barquinho, jogou o bote salva-vida. Aí se o cara quiser pegar, ele pega, aceita o evangelho, Deus puxa para dentro do barco. Só que esse cara está morto. Ou seja, para todo mundo que Deus jogar o salva-vida, que o próprio Deus não for lá ressuscitar esse cara, vivificar esse cara, ele está boiando na água morto. Deus vai jogar o bote, o colete, salva-vida, ele vai jogar a boia para a humanidade inteira e ninguém vai pegar a bendita da boia, porque está todo mundo morto. No espírito, tá, irmãos? Não, é uma linguagem espiritual o que Paulo usa, não é física, não. Físico o cara tá vivendo, normal. Só que o espírito dele tá morto, vivendo suas paixões em delitos, pecados, vivendo na prática do pecado indissolutamente, ok? Então, espiritualmente que ele tá morto. Então, ou seja, se Deus jogar a boia para a humanidade e esperar a humanidade pegar, sem que ele intervenha, ninguém vai pegar, porque tá todo mundo morto. Lembra de Jesus com Lázaro, que é uma morte física, mas dá para fazer essa ilustração. Lembra de Jesus com Lázaro? Ele manda tirar a pedra. E ele vira para Lázaro e fala assim, sai para fora. Aí eu pergunto para você, que é uma pessoa inteligente, se Jesus não ressuscitar Lázaro, ele consegue ouvir a ordem e sair de lá? Não, porque ele está morto. Então, nessa alegoria, nessa historinha que eu estou te dizendo aqui de Deus jogar a boia ou jogar a corda, se ele não ressuscitar o sujeito, se ele não vivificar o sujeito não ouve a pregação do evangelho, porque ele está morto. O sujeito não vai pegar a corda. Só que daqui a pouco nós vamos estudar, já que é Deus que vivifica para o cara ouvir, por que ele não vivifica todo mundo? Aqui nós estamos entrando já na doutrina da graça. Se é Deus que dá a vida ao cara, espiritualmente falando, ok? Se é Deus que dá a vida espiritual, vivifica, o termo que o apóstolo Paulo usa é vivifica. Se é Deus que vivifica esse cara, para esse cara poder ouvir, crer, pegar a corda, pegar a boia, ou seja lá o que você quiser usar como figura de linguagem, se é Deus que vivifica esse cara para ele poder reagir, por que Deus não vivifica todo mundo? Se está todo mundo morto igual, não crendo igual, em pecado igual, destituído da glória de Deus igual. Por que ele não vivifica todo mundo? Ok?
Então, guarde aí essa pergunta, porque depois eu vou te responder lá na Bíblia. Então, o semipelagianismo foi considerado heresia por onde passou. O semipelagianismo, ele não tem eleição. Você notou que até agora, no pelagianismo e no semipelagianismo, não foi tocado o assunto eleição e predestinação. Quem acreditava em eleição e predestinação é Agostinho de Hipona. Ok? Quando a gente salta, né, lá do século 3, 4 e tudo mais, nós vamos ter o próximo grande embate ou debate sobre esses assuntos com Martinho Lutero, né, 1483, 1546 depois de Cristo. Então, durante a Reforma Protestante, Lutero era um defensor da eleição e da predestinação, e ele começou a debater com um sujeito que era Erasmo. Erasmo, ele debatia com Erasmo de Roterdã, se eu não estou enganado, viu? Eu estou tentando lembrar aqui o nome da cidade do sujeito. Mas é Erasmo de Roterdã, se eu não estou enganado. Então ele começou a debater com Lutero justamente contra isso. Por quê? Ele é de Roterdã mesmo, viu? Ele começou a falar sobre essa questão do livre-arbítrio, sobre essa vontade humana ser livre, que loucura é essa, igual o Lutero escreveu na época um livro lá, O Nascido Escravo, mas o Erasmo chegava, babava o canto da boca e debatia, e é isso que eu quero pontuar aqui antes de eu continuar a exposição aqui dos termos, que olha para você ver, você é protestante, não é? Pois é, eu também sou protestante. Você sabia disso? Que Lutero acreditava na eleição e na predestinação? Você sabia que Agostinho de Hipona acreditava na eleição e na predestinação? Daqui a pouco eu vou te ler os versículos aqui do apóstolo Paulo ensinando sobre eleição e predestinação. Você sabia disso? A maioria não sabia. Mas quando a gente fala de início, logo a pessoa já fala, isso é uma heresia, sangue de Jesus tem poder, que loucura. Pois é, você sabia que todos os reformadores acreditavam e defendiam a eleição e a predestinação? Loucura, né? Agora, você sabe quem não acreditava nisso? Quem não defendia isso? Igreja Católica, que falava que se você pagasse as indulgências, você ia para o céu, tinha purgatório, liberava até parente seu que estava no purgatório quando você desse dinheiro. A salvação era comprada, era adquirida. Você tinha métodos e meios humanos para merecer a salvação. Confessar para padre, ser obediente a santo, obedecer às tradições da igreja. Isso tudo fazia você ter mérito na salvação. Olha aí como é que pode, né? Já pensou você ouvindo esse Spotify agora e quando começou a citar eleição e predestinação, às vezes você deu até um passo para trás, quase desligou. E agora você descobrindo, porque você pode muito bem dar uma pausa aqui e pesquisar e descobrir que todos os pais da igreja, os reformadores acreditavam na eleição e na predestinação, igual o pastor Elias Barbosa. Que loucura, né? Eu também passei por isso em 2014 para 2015, quando me falaram isso e eu fui pesquisar, e quando eu comecei a ver os nomes que defendiam, acreditavam e professavam, eu falei, não, é eu que estou errado. Eu que estou errado. Os caras bebeu na fonte, pegou a raiz da árvore lá no subsolo, quase no pré-sal. Os caras acreditam tudo nisso, e eu que estou chegando agora na fila do pão, acredito o contrário e ainda falo que está errado? Não, deixa eu estudar mais. Comecei a estudar e comecei a ver que a Bíblia dá muito mais base e ênfase para isso que eu vou começar aqui a compartilhar com vocês. Então, por enquanto eu ainda estou aqui nos termos e nos pontos históricos. Então, ainda ali na época de Lutero, né, porque Lutero ele morre em 1546, mas ali paralelo tem João Calvino, que é 1509, 1564. Calvino ele sistematizou as doutrinas da Bíblia. Todo mundo sabe que a Igreja Católica prendia a Bíblia a 7 chaves. Era em latim, numa língua morta, ninguém entendia, ninguém sabia ler, poucas pessoas que sabiam ler e entender, então não tinha material. Quando estourou, né, o estopim ali da Reforma Protestante, não tinha material para esse povo estudar. Então, João Calvino foi um grande exegeta, sistematizou livros inteiros da Bíblia.
certo? E isso daí, a galera que está ouvindo esse Spotify, que é arminiana, que são meus irmãos em Cristo, você pode pesquisar os comentários do próprio Jacó Armínio sobre Calvino. Ele reconhece Calvino como um grande exegeta, sistematizador. Ele escreveu Institutas da Religião Cristã, livros inteiros que comentou. Pastor Elias, isso é muito importante, preste muita atenção nisso daqui. Principalmente você que está escutando esse Spotify, que é obreiro, voluntário, ou talvez até cargo como missionário, pastor da igreja. Escute bem o que eu vou falar. Eu, pastor Elias Barbosa, eu não abraço a cosmovisão de João Calvino. Eu vou falar de novo isso daqui, porque tem muita gente que vem me questionar isso e eu já falei e agora vai estar gravado em Spotify. Eu não abraço a cosmovisão de João Calvino. Eu defendo a tulipe, que é os 5 pontos do calvinismo. Só. Então, se o cara falar comigo assim, mas está escrito nas Institutas, querido, eu nunca li as Institutas e não estou nem com vontade de ler, porque é grande demais, eu não abraço a cosmovisão de Calvino, ok? Mas Calvino, ele fez isso e aquilo com Serveto, eu não abraço a cosmovisão de Calvino. O meu ponto é os 5 pontos da tulipe. Pastor, o que é tulipe? Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Entendeu? Então, eu já quero deixar isso aqui claro, porque às vezes a pessoa pensa que eu abraço a cosmovisão inteira de Calvino e não é isso, tá bom? Então, dito isso, vamos continuar. Então, tiveram esses debates ali de Lutero, de Erasmo, dentro da igreja. Os reformadores em massa, praticamente todos, são defensores, né, da eleição, da predestinação. Na época ainda não tinha esse termo calvinismo, então nós vamos ver agora na sequência onde que surgiu esses 2 termos aí, né, arminianismo e calvinismo. Beber uma água aqui, né, meus irmãos? Então, aonde que surgiu, pastor, isso daí? Quando Calvino morre, em 1564, vem o sucessor de Calvino, que é Teodoro de Beza. Teodoro de Beza, ele tem um aluno que chama Jacó Armínio. E Teodoro de Beza, obviamente, ele praticamente vai reprisar e vai ensinar aquilo que Calvino ensinava e ensinou para ele. O Jacó Armínio, que era aluno de Beza, ele não concordava com algumas coisas, entendeu? Ele não concordava do jeito que a predestinação era apresentada, do jeito que a eleição era apresentada. Então ele começou a questionar, começou a estudar e falou, não, eu entendo diferente. Nisso que ele começou a entender diferente, ele começou a debater muito sobre o assunto. A história diz que Armínio, ele debatia muito bem, ele era muito bom no debate. E quando ele começou a debater e ele começou a atrair pessoas, né, para pensar igual ele pensava, acreditar no que ele acreditava, começou a atrair seguidores, né, seguidores, discípulos. Tudo na igreja antigamente era assim, surgiu um pensamento diferente, eles faziam um concílio, que é algo grande. O concílio era um ajuntamento de pastores, padres, autoridades da igreja, então fazia-se um concílio que era muito grande. Se você for pesquisar aí, um dia talvez a gente faz até um Spotify aqui falando sobre os concílios que teve na história da igreja, que foram muitos. E é muito importante você saber disso, viu, cristão? Porque tem concílio hoje, concílio antes, né, na história, que decidiu coisa que você crê hoje. E definiu como heresia coisas para você não abraçar hoje. Entendeu? Então, é muito importante. Mas vamos voltar. Concílio é algo maior, o sínodo é algo menor. Também é um ajuntamento de autoridades eclesiásticas, mas é algo menor. Então, o concílio, quando Armínio começou a falar sobre isso, eles falaram assim, não, vamos fazer um sínodo. É menor um pouco, mas vamos fazer um sínodo, que é um ajuntamento de autoridades, e nós vamos, então, estudar essas ideias de Armínio para saber se o que ele está falando é heresia ou é verdade. Você lembra que eu te falei que quando foi com Pelágio fizeram também, né? Pois é. Então, com Armínio agora, no século XVI, eles falaram, vamos fazer um sínodo, para saber se o que esse homem está falando é heresia ou não, e nós vamos averiguar à luz da Bíblia. Fizeram um sínodo em Dordrecht, que é uma cidade aqui da Holanda, tá? A abreviação é Dort. Só que Armínio, infelizmente, esses reformadores e o acesso que eles tinham na saúde naquela época era muito precário. E
E eles, infelizmente, Armínio, infelizmente, ele sofria de tuberculose, tá? Ele sofria de tuberculose e ele não conseguiu estar vivo, ele morreu. Eles marcaram o sínodo, o sínodo de Dort, né, que aconteceu no ano de 1618 e 1619. Começou em 1618, terminou em 1619, na cidade ali de Dordrecht, na Holanda. É aqui do lado, nós estamos na Bélgica, né? Então foi aqui do lado da nossa casa, né? E ele morreu, infelizmente, com tuberculose. É uma lástima, porque como ele era um bom debatedor, né? Era muito bom que ele fosse lá expor as suas opiniões. Mas, infelizmente, Jacó Armínio faleceu. Então, os discípulos de Armínio, que era chamado de remonstrantes, eles falaram assim, não, nós vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resumir os ensinos de Jacó Armínio em 5 pontos. Nós vamos resumir em 5 pontos e nós vamos levar lá para o concílio. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá e resumiram os 5 pontos para poder ir lá e apresentar no sínodo de Dort. Tá? Foram chamadas autoridades de toda a parte da Europa, autoridades, padres, gente de tudo quanto é canto. Eu sei que tem gente que não gosta muito do sínodo de Dort. Isso foi manipulado, isso foi guerra política, isso foi, entendeu? Tenta colocar aí uma areia no sínodo de Dort, mas verdade o sínodo de Dort teve várias pessoas neutras que foram convidadas para estar lá. Hoje nós temos aqui os cânones de Dort. Isso está disponível na internet, se você quiser ler os cânones de Dort. O que é os cânones de Dort? É o que foi decidido lá. Eu tenho bíblias aqui, por exemplo, a Bíblia da Fé Reformada, Genebra, a Bíblia de Estudo de Genebra. Essas bíblias aqui, no final delas, tem os cânones de Dort na íntegra e várias outras confissões de fé e tudo mais. Então, não tem como, né, eu falar assim, isso foi manipulado, foi jogada, não tem como. Então, mas eu entendo aqueles que não acreditam ou que não concordam. Para mim está tudo bem, está tudo certo. Inclusive, eu vou entrar agora falando um pouco do arminianismo e eu quero só abrir um parêntese. A confissão de fé da Viva Church, atenção a isso. A confissão de fé da Viva Church, que você já deve ter ouvido no Spotify, se não ouviu, procure aí, por favor, e ouça. Tem as visões primárias teológicas da igreja e as secundárias. A visão primária na salvação é o calvinismo. Mas você vai ver lá que eu citei que o arminianismo, factus, é aceito na nossa igreja, tá? Então eu quero citar isso daqui, porque às vezes eu, por exemplo, sou calvinista, mas eu quero que os irmãos que estão escutando esse Spotify, que são arminianos, vocês não precisam ficar constrangidos, vocês não precisam pensar assim, nossa, eu estou contra a visão da igreja, eu vou sair da igreja, minha visão não bate. Não. Por favor, a confissão de fé da Viva Church aceita o arminianismo factus, tá? O máximo que eu vou cobrar de você é você saber expor o arminianismo e saber expor o calvinismo, que é a visão primária da igreja. Porque se você se diz arminiano e não sabe explicar o arminianismo, poxa, eu não sou arminiano, se eu souber explicar o arminianismo melhor que você tá mal. Entendeu? Aí você tá numa igreja que a visão primária é o calvinismo. Você é arminiano, tudo bem. Não sabe explicar o calvinismo? Problema, né? Porque aí a pessoa vai te perguntar, você não sabe responder. A pessoa vai te perguntar sobre o calvinismo, você não sabe falar nada. Então, assim, por favor, né? Então, o mínimo que eu vou te falar é você saber explicar. Eu sou arminiano, então defenda o arminianismo bem. Eu sou arminiano, mas defenda também o calvinismo, saiba expor o calvinismo, porque é a visão da igreja. Como é que você vai ir contra a visão da igreja de cara, não vai dar um argumento para defender a visão da igreja? Senão as pessoas vão pensar que a gente está defendendo uma heresia, uma loucura, né? Então, só saber defender o calvinismo. Eu estou dando esse exemplo porque nós estamos na soteriologia, né? Mas na confissão de fé traz mais assuntos em outras áreas teológicas. Então, voltando à história, fecha parênteses. No sínodo de Dort, eles começaram a averiguar
Os remonstrantes começaram a gerar tumultos, aquela famosa catimba, atrasando o concílio, o negócio não ia para frente, não conseguiu averiguar, até chegar num momento, meses depois do concílio, que os líderes, os regentes, os delegados ali do sínodo falou assim, olha, não tem conversa com os remonstrantes, me dá aqui os escritos, vocês estão expulsos do sínodo e nós vamos averiguar os escritos aqui e nós vamos averiguar os escritos pela Bíblia e nós vamos trazer então a resposta final do sínodo, se condiz com as escrituras ou não. Então eles averiguaram e no final do sínodo de Dort, eles condenaram o arminianismo como algo... Não é que eles condenaram como heresia, veja bem. Eu disse que o pelagianismo foi considerado heresia e o semi-pelagianismo foi considerado heresia. Não é que o sínodo de Dort condenou o arminianismo como heresia. Eles só disseram, depois você pode ler os cânones de Dort, eles só disseram que os ensinos não estavam ornando perfeitamente com as escrituras. Ok? Então não é que é heresia, por isso que nós estamos falando aqui que a Viva Church aceita e recebe e não tem problema nenhum de ter arminianos. Porque tanto o arminiano como o calvinista, ele vai falar que quem que salva? Jesus. Acabou. Então é isso. Seria contra a nossa fé se a pessoa falasse assim, eu me salvo. Aí é pelagianismo. Se a pessoa falasse assim, não é Jesus que salva, qualquer caminho leva a Deus. Aí é uma heresia, entendeu? Então, tanto o arminiano quanto o calvinista, ele vai falar que é Deus que salva, que é Jesus que salva, e isso aí já nos faz irmãos em Cristo e nós vamos congregar tranquilamente bem. Tá? Então, eles dão essa resposta no sínodo de Dort sobre o arminianismo e os 5 pontos que os remonstrantes levaram para o sínodo, aqueles delegados, o sínodo de Dort, eles vão responder os 5 pontos do arminianismo com os 5 pontos do calvinismo. Da onde surgiu esse termo calvinismo? Porque Calvino já tinha morrido, né? Lembra do que eu te falei aqui agora. Calvino já tinha morrido. Então, da onde que eles tiraram? Por que eles falaram calvinismo? Os 5 pontos é exatamente a cosmovisão de Calvino? Não. Então, por que eles colocaram o calvinismo? Porque era o teólogo mais próximo, mais contemporâneo da época e com um nome assim mais pesado que tinha na época para colocar o nome. Então, os 5 pontos dos remonstrantes virou 5 pontos do arminianismo, que era de Armínio, apesar que ele já tinha morrido. E os 5 pontos em resposta, eles pegaram alguém que pensava parecido. O mais próximo e o nome mais relevante era João Calvino. Então eles fizeram 5 pontos do calvinismo em resposta aos 5 pontos do arminianismo. Ok até aqui? Então, ou seja, é daí que surgiu esses 5 pontos. Então, os 5 pontos do calvinismo, eles não foram criados primeiro. Eles foram criados em resposta aos 5 pontos do arminianismo, ok? E eu já estou com o horário aqui bem avançado, falei que eu sei que vai ter que ser muita aula para falar sobre isso, né? E pensa num assunto que eu amo, tá aqui. Mas eu vou te falar os 5 pontos para nós, então, logo já encerrarmos. 5 pontos do arminianismo. Tem alguns arminianismos, né? Tem o arminianismo do Factus, tem o arminianismo wesleyano, que é do John Wesley. Então, como tem mais de um arminianismo, às vezes o primeiro ponto muda, porque tem arminianismo que defende a depravação parcial, ou seja, o homem foi mais ou menos um pouco afetado pelo pecado, né? Mais ou menos. Então tem arminianismo que defende o primeiro ponto como depravação parcial. Mas vamos falar do Factus. O arminianismo do Factus, ele defende que o primeiro ponto é a depravação total. Esse ponto é igual, tanto do arminianismo do Factus como do calvinismo, ok? Então, o primeiro ponto, depravação total, é igual. Segundo ponto do arminianismo, eleição condicional, perdão, eu já ia falando errado, perdão. Eleição condicional, ok? Então, primeiro ponto, isso aqui você tem que anotar. Isso aqui você tem que anotar, assim, demais. E se você é arminiano, se você é arminiano e você não sabe esses 5 pontos de cor, começa a rever seus conceitos aí que nem o arminianismo você conhece. Ok? Então, vamos voltar.
5 pontos do arminianismo. Já é diferente do pelagianismo, porque você lembra que eu te falei que o pelagianismo e o sempre-pelagianismo nem cita eleição? O arminianismo já cita eleição. Vou falar de novo. Se você é arminiano e nunca estudou sobre eleição, tem alguma coisa errada no seu arminianismo. Eu vou falar de mim, senhoras e senhores. Eu descobri, quando eu fui estudar as doutrinas da graça, que eu era pelagiano dentro da Assembleia de Deus. Não que a Assembleia de Deus é pelagiana, irmãos, por favor, tá? Eu era assembleano e eu nunca estudei sobre eleição e predestinação. Então eu descobri na época, isso é uma falta minha, não é uma falta da Assembleia de Deus, foi uma falta minha na época. Eu descobri na época que eu era pelagiano, porque eu não conhecia eleição. Se você que está ouvindo esse Spotify agora, você nunca estudou e não conhece nada, você não sabe nem o que quer dizer eleição e predestinação, então você corre um grande risco de você não ser arminiano, você ser pelagiano. Ok? Então, vamos voltar para os 5 pontos. Então, primeiro ponto do arminianismo factus, depravação total. Segundo ponto, eleição condicional. Terceiro ponto, expiação ilimitada. Quarto ponto, graça resistível. Quinto ponto, possibilidade de queda. Então vamos mais uma vez? Primeiro ponto, depravação total. Do factus, tá, irmãos? Não vamos misturar os arminianismos pensando que tem uma coisa só. Do factus. Depravação total. Segundo, eleição condicional. Terceiro, expiação ilimitada. Quarto, graça resistível. Quinto, possibilidade de queda. Tá? Eu não vou explicar os pontos porque nós já estamos com 51 minutos. Então, na próxima aula, eu vou explicar o que cada ponto desse quer dizer. Vou falar os 5 agora do calvinismo, que veio em resposta desses 5. Né? Esses foram os 5 que foi apresentado. Aí agora, o sínodo de Dort, depois de meses estudando, vai dar a resposta. A resposta a esses 5 pontos é os 5 pontos do calvinismo. Quais são os 5 pontos do calvinismo? Que é o que eu defendo. Tem os 5 pontos do arminianismo do factus, é o que eu citei. Esses 5 pontos do calvinismo é a tulipe. O que é tulipe, pastor? É porque assim, eles pegaram a primeira letra de cada termo no inglês. Aí no inglês, a primeira letra forma essa palavra tulipe. Igual, por exemplo, em inglês, o primeiro ponto é total deprava-se, um negócio assim, aí começa com T, entendeu? Então, cada uma, eles pegaram a primeira letra e formaram a palavra da tulipe. Então, o tulipe, esses 5 pontos que eu vou citar aqui agora, é o que eu defendo. Eu não defendo Instituta da Religião Cristã de Calvino, Cosmovisão de Calvino, defendo a biografia de Calvino embaixo do braço. Não, eu defendo esses 5 pontos aqui da salvação, é o que me interessa. Então, primeiro ponto que eu defendo, depravação total. O pecado atingiu totalmente o homem. Segundo ponto, eleição incondicional. Já é diferente do arminianismo, viu? Do arminianismo do factus, é eleição condicional. O do calvinismo, a eleição é incondicional. Terceiro ponto, expiação limitada. Diferente também. No arminianismo do factus, a expiação é ilimitada. Okay? No calvinismo, a expiação é limitada. Quarto ponto do calvinismo, graça irresistível. No arminianismo, é graça resistível. No calvinismo, é graça irresistível. E o quinto ponto, perseverança dos santos. Também é diferente. No arminianismo, possibilidade de queda. No calvinismo, perseverança dos santos, ok? Então esses são os 5 pontos do arminianismo factus, os 5 pontos do calvinismo. Tem mais alguma visão, pastor? Só para a gente concluir? Tem o amiraldianismo, isso aí se você quiser, você não precisa nem anotar. O amiraldianismo é um calvinismo de 4 pontos, né? Que eu te falei aqui que o calvinismo é 5, o amiraldianismo é um calvinismo de 4 pontos, porque ele acredita, né? A pessoa que é amiraldiana, ele acredita nos 4 pontos do calvinismo, menos na expiação limitada, ok? Então ele acredita na expiação ilimitada como no arminianismo. Então é só esse ponto que ele tira, o resto ele acredita. Então é o calvinismo de 4 pontos.
Outra visão que é heresia, essa aqui é heresia, chama hipercalvinismo. Hipercalvinismo, ok? Isso é heresia. O que o hipercalvinismo ensina? Já que eu sou eleito, eu posso viver em pecado. Isso é heresia e é do hipercalvinismo. Quer ver outra coisa que ele fala? Se todo mundo é eleito e predestinado, para que eu tenho que pregar a palavra? Isso é conversa de hipercalvinista. Os maiores evangelistas da história da igreja eram calvinistas. Então isso daí quem prega é o hipercalvinismo. Quer ver outra que o hipercalvinismo fala? É o determinismo fatalista. Tudo está determinado e predestinado por Deus. Tudo. Se eu pegar aqui agora o copo d'água, foi predestinado. Se eu levantar, foi determinado. Irmãos, aí gera até aquela brincadeira que o pessoal fala que parece que Deus está com uma manete de videogame jogando com os bonequinhos, com os robozinhos aqui na Terra. Isso é hipercalvinismo. E talvez agora eu citando isso, você parou, pensou, alugou um apartamento na sua cabeça porque você pensava que isso aqui era calvinismo. E agora você está descobrindo que essas frases são defendidas pela heresia do hipercalvinismo e não pelo calvinismo. E talvez você sempre teve um preconceito com eleição, predestinação e calvinismo, porque você pensava que isso que eu acabei de citar era calvinismo. E agora você está descobrindo que é hipercalvinismo. Tá vendo porque às vezes você não abraça a doutrina reformada porque você não conhece? Eu tô falando, tem muita gente que vai escutar. Eu não preciso ser profeta não, irmãos. Deus está me revelando. Não, tem muita gente que vai escutar esse Spotify que não sabe falar a história do arminianismo, não sabe falar os 5 pontos do arminianismo, não sabe falar. Se você estiver do lado de um arminiano que fala assim, eu sou arminiano, pede para ele as diferenças aí agora do arminianismo wesleyano para o arminianismo factus. Pergunta agora aí, vê se ele sabe falar. Entendeu? Pergunta se ele já leu alguma obra de Armínio sobre a salvação, que ele concorde. Entendeu? Então, a grande maioria das pessoas que são ou se dizem arminianas, eles nunca estudaram o arminianismo. Eles ouviram e repetiram. É o que eu fazia. Eu era o papagaio. Ouvia e repetia. No dia que eu peguei para estudar, virei calvinista. Então, assim, e muitas pessoas têm uma repulsa, né, com o calvinismo. Deus me livre, isso é loucura, vai perder muita gente se ensinar isso. Mas a pessoa nunca estudou o calvinismo, nunca sentou com uma pessoa séria que já estudou a fundo o calvinismo para ensinar ela. O calvinismo, o arminianismo, enfim. Tá? Eu não estou desmerecendo o arminianismo, tá, meus irmãos? É uma visão excelente. Homens de Deus são arminianos. Por favor, na nossa igreja tem muitos arminianos sinceros e eu louvo a Deus pela vida deles. Acho maravilhoso ter essa pluralidade, tá? Então, por favor, não estou aqui levantando bandeira contra o arminianismo, por favor. Lógico, eu vou explicar na próxima aula o porquê que eu não sou arminiano, aonde eu acho as incoerências, mas eu não estou dizendo que esse ensino é errado, é herético, por favor, tá bom? Somos todos irmãos em Cristo, então não vamos tentar levantar a bandeira aqui e criar divisões e briga dentro da igreja. Então, esse é o ponto aqui que eu quero falar, que a maioria das pessoas tem uma repulsa com o calvinismo e nunca estudou. Aí ouviu coisa do hipercalvinismo, acha que é calvinismo, considera heresia. Entende a salada? Então, assim, que esse Spotify da soberania exaustiva, que esse Spotify aqui dos termos da soterologia, que possa começar a abrir um pouquinho a sua mente para você estudar. E o que eu disse no início, eu repito porque é muito importante. Vão chegar dúvidas na sua mente. Me manda mensagem, me liga, me fala. Eu fico 2 horas com você no telefone, eu marco de ir na sua casa, a gente senta junto, toma um café, eu te explico, te dou os textos bíblicos. Mas, por favor, não toma uma decisão antes de sentar para estudar com alguém que sabe do assunto. Sabe? Pessoa ouve falar 2 coisas e já fecha a porta. Ouve falar 2 pontos e já não quer saber mais. Ô, meu amigo,
Eu estou estudando até hoje, toda vez que eu vou estudar eu aprendo. Agora tu é o sabichão que já sabe tudo, com 2 coisinhas que você ouviu? Vamos estudar, tá bom, meus amados? Ó, Deus abençoe. Na próxima aula eu vou estar vindo agora falando especificamente sobre os 5 pontos do calvinismo, tá? Então, logicamente, eu vou passar a aula inteira citando os pontos do arminianismo e vou passar a aula inteira citando os pontos do calvinismo, tá? Então, eu vou fazer esse paralelo praticamente a aula toda, certo? Vou fazer esse paralelo praticamente a aula toda, porque não tem como eu fugir, dos pontos do arminianismo, né? Eu tenho que citá-los, mas vai ser com muito carinho e respeito, tá bom? Aos meus irmãos arminianos, que eu amo eles, são estudiosos também da palavra, eu entendo demais o ponto de vista deles, acho muito top, mas eu vou apresentar aqui o porquê que eu não consigo ser arminiano, tá bom? Então, ó, até a próxima aula, Deus em Cristo vos abençoe, escute com carinho, escute 1 vez, 2, 3, 4, e surgiu a dúvida, já sabe, nos comunica. Deus abençoe, graça e paz.